Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. Hoje eu tô aqui com meu amigo Luiz Felipe Nunes pra gente falar sobre A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Mas só depois da vinheta. Antes de começar a falar sobre a Revolução dos Bichos, eu queria falar pra vocês que essa não vai ser uma crítica igual a gente tá acostumado aqui no canal. Como vocês estão vendo, tá eu e o Luiz aqui, então a gente vai fazer uma discussãozinha em cima do livro. Antes, eu quero recomendar pra vocês o Livrocast especial sobre a Revolução dos Bichos, que o Marcelo Zaniolo fez um mega episódio lá, com dramatização do livro, tem 2 horas de discussão em cima de Revolução dos Bichos, tem historiador, tem jornalista discutindo, embora nós dois também sejamos jornalistas, né? Teoricamente, mas lá também tem um historiador pra dar todo o contexto histórico, e eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês ouvirem também. Mas pra poder começar, eu queria perguntar pro Luiz como que você conheceu esse livro e por que raio você me encheu o saco pra gravar comigo sobre ele. Pois então, ó, eu conheci esse livro foi há uns 2 anos atrás, talvez, ou mais até. Enfim, não sei. Eu tava em casa e resolvi que tinha alguns livros que eu achava meio essenciais, assim, qualquer pessoa ler, pra você se formar enquanto uma pessoa neste mundão. E a Revolução dos Bichos era um deles, a Revolução dos Bichos, o 1984. E aí eu fiz um arquivo no Excel, uma lista no Excel com super livros. Evoluído. Sim, moderno, tecnológico, com livros que eu queria ler, e eu fui dividindo os livros dos menores para os maiores. Chama preguiça, né? Chama preguiça, eu comecei pelos menores, enfim. E foi muito bom ter começado pelos menores, porque eu não sabia direito a história dos dois, e tipo assim, eu não sabia que a Revolução dos Bichos veio primeiro, que 1984. Então acabou que esta preguiça ajudou a ler a coisa na ordem certa. Enfim, aí eu li uma semana, eu literalmente consumi o livro, li no ônibus, li no metrô, li andando, eu já li esse livro andando, inclusive. Aí eu li ele nessa uma semana e ficou tipo assim... que livro. E pra falar, eu li esse livro esse ano, então... Você tá olhando pra mim com essa cara aí? Eu não tô fazendo julgamento nenhum, longe de me julgar. Eu li esse livro só esse ano. Eu tô com a meta 2017 pra ler alguns clássicos. Esse aqui tava entre eles. Aí eu chamei o Luiz pra poder gravar comigo, porque ele é apaixonado pelo livro. Ele ficou na minha cabeça o tempo inteiro. A gente tem que gravar um vídeo sobre a Revolução dos Bichos. Tem que gravar um vídeo sobre o Napoleão. Eu quero amar o Bola de Neve. Você está passando uma imagem negativa minha pros seus seguidores. Sim, ele só tem uma imagem negativa. Mas vamos começar falando do livro em si. Luiz, faz uma sinopse pra mim do que é a Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos é uma loucura. Esse livro é uma loucura. A sinopse dele, loucura. 140 caracteres. Sinopses por Luiz Felipe Nunes. Loucura. Enfim, o livro se passa na Granja do Solar, né, na versão brasileira dele. Ou a Quinta dos Animais na versão... Eu adoro a versão portuguesa desse livro, que tem uns nomes muito engraçados. Inclusive, esse livro, sabe o nome dele em Portugal? Como que é? O Porco Triunfante. Adoro esse, o Porco Triunfante. E aí essa história se passa na Granja do Solar, que é uma granja, uma fazendinha no interior da Inglaterra, do Sr. Jones. Ele é o proprietário dessa granja. E aí um belo dia aconteceram umas coisas lá na granja e ele deixou de alimentar esses animais. Não deu comida pra eles de dia. Saiu, voltou da bebedeira de noite, que era... Os bichos já estavam famintos já, e ele não alimentou os bichos de novo, foi dormir e os bichos se revoltaram, quebraram lá os cercados deles, foram pro celeiro onde ele guardava as comidas, as rações e tudo mais, e comeram, se rebelaram. E enfim, e desse episódio começa uma revolução dos bichos. Como o título diz, o Porco Triunfante. O Porco Triunfante. E inclusive dá um spoiler esse título português. É, porque você não sabe exatamente. Exatamente, depois a gente vai ver, vocês vão ver que é spoiler em Portugal, coitados. Enfim, aí eles entram numa rebelião louca lá e expulsam o Sr. Jones da fazenda. O Sr. Jones é a esposa dele. Expulsam eles da fazenda e tomam poder na fazenda. Eles se tornam os verdadeiros proprietários da fazenda e vira uma coisa meio autogerenciada e autogovernada pelos animais. E aí depois que eles tomam esse poder e tudo mais, acontece que os porcos, né, tem vários animais na fazenda, tem cachorros, tem cachorros, tem cavalos, tem vacas, tem patos e tudo mais. Mas os porcos, eles tomam o poder na fazenda, porque
eles se declaravam como mais inteligentes e mais preparados para aquilo, então os porcos tomam o poder na fazenda e meio que começam a gerenciar essa revolução e tudo mais. E aí, com o passar do tempo, eles vão ficando completamente corrompidos com o gerenciamento que eles estão fazendo, que era para ser uma coisa tecnicamente contra aquilo que o Sr. Jones fazia. E aí eles acabam se tornando um Sr. Jones piorado. Mas Luiz, eu acho que eu já vi essa história em algum lugar. Meu Deus! Essa história é baseada em algo da vida real? Ela é baseadíssima. O tempo inteiro ele faz uma analogia. Ele é, tipo assim, uma analogia do começo ao fim. Se você não sabe a história da Rússia, da Revolução Russa, ou a própria história do socialismo na Europa do século XX, do começo do século XX, você lê a Revolução dos Bichos, é a mesma história com uma roupagem diferente, com bichos que falam. Então acho que é bom começar aqui, né, agora que o Luiz deu uma sinopse do livro, a gente falar... spoilers. E muitos spoilers. Falar que esse livro aqui, na verdade, ele é uma alegoria mesmo. Ele é uma fábula em cima da história real que aconteceu lá na União Soviética. A formação do socialismo soviético. Quando o livro começa, a gente vê um major, que é o porcão, o chefe lá, que domina tudo. Ele seria a representação de Lenin. Tem uma certa discussão, tem algumas pessoas que dizem que ele é meio que uma mistura de Lenin com Marx. Porque você não tem uma figura no livro que é o Marx em pessoa, mas o Major, ele faz o que seria o Marx da história, que é passar o ensinamento, passar as coisas que ele sabe, mas ele dá uma de Lenin também no sentido de começar a revolução. Ele é o gatilho que começa tudo, assim, com a morte do Major, é que todas essas coisas aqui que o Luiz contou vão começar a acontecer. E dentro dessa revolução dos bichos, tem dois porcos que se destacam ali no meio. Um é o Bola de Neve e o outro é o Napoleão. Você pode falar mais um pouquinho sobre o Bola de Neve, sobre o Napoleão? Ah, treta! Que treta horrível. Enfim, quando tem a coisa ali, né, da tomada do poder pelos bichos e tudo mais, os porcos se colocam na posição de poder, né, e dois deles estão à frente da coisa toda, que é o Bola de Neve, um porco, e o Napoleão, outro porco. E aí, como o livro é muito alegórico e como ele é uma fábula mesmo, a gente pode colocar aí em nomes reais, é como se o Bola de Neve fosse o Trotsky e o Napoleão fosse o Stalin. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa coisa, porque o George Orwell, daqui a pouco a gente devia falar um pouco sobre ele. Falaremos sobre o George Orwell. Porque ele era trotskista. Até um período da vida, né? Sim. Ele teve muita influência de Trotsky. Então, nessa história dele, o Trotsky acabou ficando como o perseguido. E não foi exatamente assim na vida real, mas enfim, teve. Então, dá pra gente falar que o Bola de Neve é o Trotsky e o Napoleão é o Stalin. Eles começam a gerenciar aquela coisa toda aquela confusão. E aí tem um momento exato do livro que o Bola de Neve propõe pra galera lá construir um moinho de vento, porque eles estavam trabalhando muito já, né? E aí é uma alegoria completamente perfeita aos planos quinquenais do Stalin, que era tipo assim, vocês vão produzir 1 porrilhão de grãos e vocês não têm comida pra comer, mas vocês vão ter que trabalhar igual um desgraçado pra conseguir produzir isso tudo. Era o que Stalin fazia na União Soviética de verdade e que o Napoleão fazia na Revolução dos Bichos. E aí o Bola de Neve, ele propôs construir um moinho de vento, que inclusive depois que tomaram o poder, a fazenda foi renomeada, deixou de chamar Granja do Solar e passou virou Granja dos Bichos. Granja dos Bichos, que faz muito sentido na versão inglesa do livro, que o título é Animal Farm em inglês, então é a Fazenda dos Bichos. Então depois que eles tomam o poder, a granja vira realmente a Fazenda dos Bichos, ou a Granja dos Bichos. Enfim, o Bola de Neve propõe a construção desse moinho para diminuir o trabalho do pessoal, né, que com o moinho de vento eles iam ter mais energia, ter geração de força ali para poder trabalhar, não ia precisar usar a força dos bichos ali na granja. E o Napoleão falando, não, isso não é uma boa ideia. Por que construir um moinho de vento aqui? Que coisa ridícula. E aí, ele expulsa Bola de Neve de lá. Só que como ele expulsa Bola de Neve, Frango? Ele expulsa o Bola de Neve depois que acontece uma treta gigante na fazenda. Eles tentam invadir a fazenda, os humanos ao redor, e o dono da fazenda, o Jones, tenta invadir ela para tomar a fazenda de novo. O Bola de Neve é um daqueles que mais vai atrás, que mais luta para poder salvar a fazenda. Mas depois desse acontecido, o Napoleão acaba indo e manipulando todo mundo para expulsar o Bola de Neve. Com a ajuda do Garganta. Com a ajuda do Garganta, que é um outro porco. Que é outro porco. Ele é o porco representando a imprensa e a publicidade do regime. Ele é
aquele porco que vai levar a palavra do Napoleão pra galera, pros outros animais da fazenda. Ele que vai controlar a situação ali até chegar a um ponto que o Napoleão nem vai sair mais da toquinha dele, vai ser só o Garganta que vai levar as informações. E aí tem um determinado momento ali da história, que é bom a gente lembrar, que tem lá a cachorra lá da fazenda, ela tem os filhotes, e o Napoleão toma os filhotes dela. Assim, ok, muito bonitinhos seus filhotinhos, agora eles vão ficar comigo. Isso na época que o Bola de Neve ainda tava lá. Isso, o Bola de Neve ainda tava lá ajudando a comandar a coisa toda. E o Bola de Neve era o comandante geral ali dentro, era o que todo mundo respeitava, até por causa das posições trotskistas do Era realmente Orwell, a cabeça então, era a cabeça da revolução ali. Sim. Aí o Napoleão tava um pouco de lado, ele vai e recruta esses cachorrinhos. Quer dizer, recruta assim, né? Ele pega e rouba esses cachorrinhos pra ele. E aí depois de um certo tempo, nessa ocasião ali da discussão do moinho de vento, o Napoleão completamente nega ali aquele pedido do Bola de Neve de construir um moinho de vento. E aí, o que aparece no meio da confusão? Quem será? Quem será? Cachorros. Cachorros. Dogs. Os filhotes que eles tinham tomado, ele tirou ele da mãe deles, levou pra um lugar meio isolado assim, e eles voltaram com uma polícia dele, tipo a KGB do Napoleão. Então se a gente pegar esse livro aqui, igual a gente falou, ele é uma grande fábula do que aconteceu na União Soviética, e cada um desses animais da fazenda representa uma parte da população da União Soviética. Sim. A gente mostrou aqui os porcos, que eram os políticos, né? As pessoas estavam dominando aquela situação, tanto Bola de Neve, quanto Napoleão, quanto os outros porquinhos estavam ali em volta, são eles que tomam a frente. Tem as ovelhas, que são a população, a massa de manobra ali. O proletariado que tanto lutou para se tornar independente na Rússia. Se a gente pegar a Revolução Russa lá em 1917, o povo lutou contra o czar justamente pelo mesmo motivo que a Revolução dos Bichos, que é a falta de comida. Teve um massacre da Praça Vermelha que foi justamente por causa disso, que o czar estava monopolizando muito as coisas, estava concentrando toda a informação e comida nele, e a população estava muito ruim. E ela vai lá pacificamente lutar contra esse czar e acaba sendo massacrada. E esse é o principal estopim para a Revolução Russa. E foi o principal estopim aqui também para a Revolução dos Bichos. Então tem as ovelhas, são as massas de manobra, elas ficam repetindo tudo que os governantes falam, e elas que ajudam a espalhar a palavra dele, porque a repetição várias vezes faz tornar uma verdade. Eles têm os 7 mandamentos para os bichos seguirem, para completa instauração do animalismo no lugar. E os mandamentos são os seguintes, né? 1. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. 2. O que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. 3. Nenhum animal usará roupas. 4. Nenhum animal dormirá em cama. 5. Nenhum animal beberá álcool. 6. Nenhum animal matará outro animal. 7. Todos os animais são iguais. Se você pegar isso daqui, seria como se fosse a base da instalação do socialismo na sociedade, assim. Todas essas partes que as pessoas são todas iguais, você vai dividir tudo igualmente, nenhum vai ter um privilégio maior que o outro. É tudo lindo na teoria. Só que o que o George Orwell faz aqui é mostrar que essa coisa bonita na teoria, tanto que os primeiros anos da Granja dos Bichos foram os melhores anos deles. Esses primeiros anos não compensaram o que veio depois. A desvirtuação desses 7 mandamentos, a ascensão dos porcos e eles se botando acima. A mesma coisa que aconteceu na Rússia, na União Soviética já no caso. Lá o Stalin, as pessoas estavam junto com ele, tomaram o poder em cima do proletário e dominaram a situação inteira e destruíram completamente a Rússia, assim, com aquela ditadura que eles fizeram. E tudo isso está mostrado aqui no livro. Desde a parte do proletário trabalhador, que está representado na figura do Sansão, que é o cavalo, que vai acreditar até o último momento. Que é o trabalhador soviético ideal, que tipo era o que dominava a literatura da época. Então era o soviético forte, o soviético que trabalhava dia e noite para construir a União Soviética sem cansar. Era o Sansão, era o cavalo lá que era o mais forte da fazenda. É, e você tem os outros animais, por exemplo, você tem o corvo, que é a desinformação, a mídia exterior passando informação de uma coisa para outra, o espião também, né, a figura do corvo representa muito esse espião. Se a gente conseguir pegar todas essas alegorias do livro, né, e a gente listando elas, a gente vai ver que tem uma coisa muito interessante nesse livro, e a gente vê como é que o Orwell foi genial na hora de bolar esses personagens, porque você pega o Sr. Jones, por exemplo, que era o dono da fazenda. Se a gente olhar bem lá como é que era o contexto da coisa toda, a gente vai ver que o Sr. Jones, apesar de ser a figura da opressão para os animais na fazenda, no contexto das fazendas vizinhas, ele era uma pessoa meio patética, uma pessoa derrotada, ele era um bêbado e tudo mais. E aí é meio que assim, a Rússia, na época do czar Nicolau e tudo mais, era um país enorme, era um país enorme igual é hoje, era a maior população da Europa na época, igual é hoje, mas era um país atrasado,
desastrado, era um país rural, um país analfabeto, então assim... Tava basicamente num feudalismo ainda, Isso, né? exatamente, e perto de vizinhos que já estavam ali numa prosperidade. Você tinha, por exemplo, a França, que tinha muitas relações com a Rússia, principalmente com o czar pessoalmente, a França, a Bélgica, a Inglaterra, que eram países que já estavam ali num processo de revolução industrial indo e desenvolvendo, e a Rússia ainda era rural. E a gente consegue ver o Sr. Jones como essa figura da Rússia atrasada. Até as fazendas vizinhas, como os países vizinhos também, porque enquanto a revolução acontecia no solar dos bichos, ela não acontecia nas fazendas ao redor. Sim, e quando aconteceu, o temor deles foi que se espalhasse. Inclusive, pra poder falar que quando teve a revolução dentro da fazenda, dentro da granja, dentro deles falava que as outras fazendas estavam vivendo em dificuldade, que eles eram melhores, que aquilo que eles estavam fazendo era melhor, quando a gente sabe que na verdade não, a vida estava continuando do mesmo jeito ao redor, até melhor inclusive em alguns casos, porém a informação passada pra dentro da granja era de desinformação também, parte de todo o processo que foi feito pelo Napoleão, desde o início. E aí a gente tem essas alegorias que a gente já falou, do Napoleão, como Stalin, do Bola de Neve com um Trotsky ali, e do Major, como o Marx e Lenin. E aí a gente tem as ovelhas, né, que inclusive quando eles bolam os 7 mandamentos aqui, a maioria da fazenda, assim como na Rússia, na época, não sabia ler. E eles escreveram esses mandamentos. Os bichos aprenderam a escrever, os porcos aprenderam a escrever, e eles pintaram esses mandamentos numa madeira lá na fazenda. E aí muitos bichos não sabiam ler e não sabiam interpretar aquilo e tudo mais. Eles foram e resumiram os 7 mandamentos em uma frase, que é 4 patas bom, 2 patas ruim. Que espetacular. E aí eles resumiram essa coisa porque a maioria das pessoas ali dos bichos ali não sabiam ler o que eles tinham escrito ali no mandamento, então resumiram assim. Então 4 patas é ok, ou asas, enfim, um bicho. Ok, 2 patas ou um ser humano ruim. Com o passar do tempo, quando a revolução se desvirtualizou completamente e a fazenda foi do sonho utópico, meio anarco-socialista pós-Sr. Jones, Bolivarianista, fora de São Paulo. Bolivarianista, fora de São Paulo, foi desse sonho para um totalitarismo sanguinário completo. Eles mudaram, eles repintaram esses mandamentos e os mandamentos viraram novos mandamentos, porque os porcos eles tomaram o poder para si, e aí eles foram morar na casa do Sr. Jones, né, a casa que ele morava antes de ser expulso, que não podia ninguém morar lá, você não podia usar roupas humanas, você não podia dormir em camas, e aí eles foram morar lá, e a desculpa deles era sempre a mesma. Sempre que alguém questionava os porcos deles estarem se tornando cada vez mais humanizados nesse sentido, nesse contexto, no sentido negativo da coisa, eles justificavam davam a mesma justificativa, que era: nós somos a cabeça desta fazenda, dessa revolução, nós precisamos de conforto, precisamos de comida, precisamos de tudo do bom e do melhor para poder trabalhar com vocês. E eles faziam essas mudanças todas nos mandamentos, né? Inclusive essa, por exemplo, de dormir na cama, eles mudaram pra pode dormir na cama, desde que seja sem o lençol. Sim. Então assim, eles mudaram a partir do que eles necessitavam, do que eles queriam pra eles. Eu acho que a maior genialidade do livro tá aqui, nessa forma de construir essa fábula, botando a história da União Soviética com todo o pensamento crítico que o George Orwell tinha sobre ela, tanto que ele conseguiu desagradar soviéticos e americanos ao mesmo tempo, assim. Sim. Foi uma coisa louca que parece que, meu Deus... Eu falei que era uma loucura. Falou que era loucura, porque desagradou todo mundo, desagradou a União Soviética, foi proibido lá, foi proibido nos Estados Unidos, foi proibido na caralhada de lugar, porque o livro é assim, ele conta um pensamento crítico a respeito do que aconteceu na União Soviética, usando uma metáfora de animais, usando animais como representações de pessoas. Inclusive tem muita gente que defende que esse livro é muito bom de se trabalhar com crianças, mas é meio difícil, porque ele é muita coisa que tem, muita informação que tem nele, muita crítica ao mesmo tempo. A criança vai ficar meio desnorteada, mas o fato dele usar bichinhos que falam e tudo mais é uma coisa que você tem uma facilidade ali pra trabalhar isso com crianças, já começar a plantar uma ideia ali de como que um autoritarismo é uma coisa que, tipo assim, se emergir um governo autoritário, é uma coisa que vai aparecer no nosso dia a dia, não vai ser uma coisa assim louca, uma nave chegando na Terra e um governo autoritário, até porque se não emergir do dia a dia, se não for uma coisa que a gente vê no nosso cotidiano, se não for uma coisa que aparenta ser boa, um regime autoritário ele não tem a legitimidade para acontecer. Imagina um ditador chegar ao poder e falar: bom, agora estou aqui, vou chegar ao poder e vou matar todo mundo. Não, ele vai chegar ao poder e vai falar: bom, a gente vai transformar esse país,
coisa, esse país tá na lama, a gente vai transformar ele e vamos contar com a sua ajuda. Só que aí, como ele vai transformar esse país é que mora ali o autoritarismo da coisa. E aí, como a gente tava falando desses mandamentos, eles mudam esse mandamento da cama, proibia dormir em camas, eles mudaram e aí a proibição passou a ser, não pode dormir em cama com lençóis. Tinha um mandamento que proibia beber álcool. Aí não pode beber álcool em excesso. Em excesso. E aí o outro mandamento que mudou é nenhum animal matará outro animal e foi para... Nenhum animal matará outro animal sem motivo. Sem motivo. E aí vem a grande frase do livro, que ficou uma das frases mais marcantes assim do livro. Que inclusive tem música do Engenheiros do Havaí, né? Sim, de música do Engenheiros do Havaí. Assim como em 1984 tem aquela coisa do 2 mais 2 igual a 5, que ficou muito marcado do livro, este mandamento ficou muito marcado da Revolução dos Bichos, que é, o mandamento era, todos os animais são iguais. Aí ele virou, todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais que os outros. Uns são mais iguais do que os outros. Isso que virou o mandamento. É uma coisa muito louca, esse livro é uma coisa muito louca. E as alegorias, elas não param, elas vão até o final da coisa. Uma alegoria muito interessante que eu percebi, e que, enfim, é uma coisa de discussão. Esse livro tem muita discussão, muita coisa que a gente percebe e que outras pessoas não percebem, que é o legal da coisa de acompanhar discussões sobre esse livro. Uma alegoria muito boa que ele coloca é no início da Revolução, os bichos vão lá e fazem a coisa toda acontecer, expulsam o Sr. Jones, tomam o poder da fazenda e tudo mais. E se você reparar, quando a coisa tá acontecendo, os porcos não aparecem. Assim, eles não estão ali no front da batalha, brigando e tudo mais. Aí depois que a Revolução tá instaurada é que eles chegam e falam, opa, vamos governar. Tem muito da história do próprio Stalin, que durante a Revolução o Stalin era meio que um Zé Ninguém. Ele trabalhava no jornalzinho, no Pravda, mas assim... A gente ainda tem esperança, olha só. Olha, a gente pode virar um ditador. E aí depois ele chegou ao poder e virou uma pessoa super influente e conseguiu chegar ao poder e tudo mais, que é meio que acontece com os porcos. Eles, no meio da Revolução, eles ficam meio assim de lado, eles não aparecem muito, mas aí depois eles chegam e se julgam competentes para liderar aquela revolução. Antes de a gente finalizar o vídeo aqui, né, falar um pouquinho do George Orwell em si, falar da pessoa George Orwell por trás desse livro aqui. Que muita coisa que tá falada aqui no livro, igual eu falei, tem um senso crítico maior sobre a situação da Rússia, da União Soviética, veio do background dele, veio do que aconteceu com ele, principalmente durante a Revolução Espanhola, né, do que aconteceu durante a Revolução Espanhola. Se você quiser falar um pouquinho, já que você ama o George Orwell. Enfim, é meio impossível falar da obra orwelliana, da Revolução dos Bichos ou do 1984, sem falar da vida do Orwell, que é muito imbricada essas duas coisas. O Orwell, ele nasceu na Índia, ele é indiano e ele não se chama George Orwell, ele se chama Eric Arthur Blair. Ele nasceu na Índia em 1903. Na época que a Índia ainda era colônia da Inglaterra, é bom sempre deixar isso claro. A Índia era colônia britânica, então tecnicamente ele era um cidadão britânico. E ele vinha de uma família rica, uma família bem abastada. Principalmente os antepassados, o bisavô e o avô dele tinham muito dinheiro. Mas ele classifica a família dele, a mãe, o pai dele, a família lá mais próxima dele, como classe média alta. Ele diz que o dinheiro dos avós e dos bisavós dele não ficou pra família dele. Mas... chegando até a falar que ele é classe média, né? Sim, mas se a gente for parar pra pensar nessa época, 1903, ser classe média alta significava que você era rico. Num mundo de pobreza e 15 horas de jornada de trabalho, e crianças trabalhando, você era classe média alta, você era muito bem de vida. Enfim, ele nasceu na Índia, aí com um aninho ele voltou pra Inglaterra. Voltou não, ele nunca foi. Ele foi pra Inglaterra, morou lá numa cidadezinha na Inglaterra, ficou lá por um tempo, foi pra faculdade. Durante a Primeira Guerra Mundial ele estava inclusive na faculdade, estudando. É bom lembrar que esse livro foi terminado em 1943 e publicado em 1945, ano final da Segunda Guerra Mundial, né? O último momento da Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem aqueles últimos suspiros antes da Guerra Fria. Ele foi publicado em agosto de 45 e a guerra acabou em setembro. Então foi ele bem naquele momento de final de guerra e tudo mais. Na verdade, em agosto a guerra já estava meio que terminada, né? Foi tipo aquele momento ali de, ok, não vai ter mais guerra até os Estados Unidos mandar a bomba atômica. Voltando à história dele, lá no comecinho do século XX, ele estava na Inglaterra, ele tinha ido da Índia pra Inglaterra, tinha feito faculdade lá na Inglaterra. Durante a Primeira Guerra Mundial ele estava estudando. Ele foi da Inglaterra para Burma. Sabe onde é Burma? Onde é Burma? É na Birmânia. Sabe onde é a Birmânia? Não sei onde fica a Birmânia. Atual Myanmar. É um país eco no Sudeste Asiático, pertinho ali da Índia. Se eu não me engano, também era colônia britânica na época. E aí ele foi pra lá, ele foi ser
ser policial lá. Virou um policial, ele comandava lá uma guarnição. E ele ficou um tempo lá em Myanmar, ou na época era Burma, e ele voltou pra Inglaterra. Ele ficou um tempo considerável lá e ele voltou pra Inglaterra. Inclusive nessa volta dele pra Inglaterra, ele teve uma experiência muito louca lá, que ele se passou como pobre, ele se vestiu como um operário, um proletário. Ele deixou de fazer as reverências à classe média lá, que era meio que um protocolo. Enfim, ele se colocou na pele de um proletário. Isso virou até uma história lá, um ensaiozinho que ele escreveu. E aí depois de voltar pra Inglaterra, ele foi pra Paris, morou um tempo em Paris. Paris na época era uma cidade muito boêmia, então ele era um jovem escritor e de uma família com dinheiro. Por que não ser boêmio? Ele foi pra Paris ser boêmio. E aí ele escreveu umas coisas, só que deu uma treta horrível em Paris, porque ele adoeceu e enquanto ele tava doente, roubaram tudo que ele tinha. Foi um horror. E aí depois desse tempo em Paris, depois de tudo isso que aconteceu com ele em Paris, ele foi pra Espanha. E aí, nisso ele tava na merda, né? Porque igual o Luiz falou, roubaram tudo dele. Aí que ele começou a ver como que a situação era complicada pra quem tinha muito e quem tinha pouco. Ele já tinha uns ideais socialistas assim na cabeça dele, ainda não era um socialista formado, mas já tinha os ideais, né? Com essas experiências dele, ele começou a desenvolver mais essa ideia. Aí ele vai pra Espanha e na Espanha tá rolando a Revolução Espanhola lá. Uma guerra louca. A guerra louca, translocada. E ele vai pra lutar nessa guerra. E ele acaba entrando na fila dos trotskistas. Sim, ele luta no partido de resistência marxista lá da... Esqueci o nome do partido, mas enfim, não vem ao caso. E ele diz que ele entrou na fila dos trotskistas porque era a menor fila pra poder entrar. Sim. Acabou se fudendo por causa disso, mas enfim. Aí ele lutou nessa resistência marxista, que era uma resistência contra a ditadura do Franco, que era um ditadorzinho fascistoide, aliado ali de Hitler e tudo mais. E ele foi lá lutar contra o Franco. E ele começou a perceber umas coisas meio erradas, assim. Não no Franco, porque ele já via tudo de errado nele. Ele tava lutando contra o Franco. Mas ele começou a perceber umas coisas erradas dentro do próprio fronte socialista da coisa. Uma guinada muito autoritária, assim. E aí foi quando ele começou a se aproximar das ideias do socialismo democrático. O socialismo democrático, uma das grandes áreas dele, uma das grandes ideias dele é o antitotalitarismo, ou no caso da União Soviética, personificou isso na figura do Stalin. Então foi um anti-stalinismo. E aí o socialismo democrático, ele é uma tendência que é seguida por uma galera tipo Rosa Luxemburgo. Alguns estadistas também tendem a seguir o socialismo democrático. O Mandela era um socialista democrático, o Mujica, ex-presidente do Uruguai, era um socialista democrático, o Martin Luther King. É, porque ele não falava muito porque ele estava nos Estados Unidos, né? Imagina ele se declarar um socialista nos Estados Unidos, mas dizem que ele era chegado. E aí, depois de converter ao socialismo democrático, ele começa a pregar esses ideais de antitotalitarismo. E aí é uma coisa muito errada que fazem, é quando usam a obra de Orwell como propaganda anticomunista. Ele se revira horrores na tumba quando isso acontece, porque ele não pode ser anticomunista ou antissocialista, porque ele era socialista. Só que ele era um socialista da tendência democrática da coisa, que era contrário à tendência autoritária, que é mostrada aqui no livro, né? Principalmente a do Stalin. Sim, que é totalmente representada aqui no livro. E aí, as obras dele, principalmente essa daqui, é meio que uma crítica de dentro do socialismo para dentro do socialismo. E uma galera vem de fora e pega, olha como é que a gente falou que isso tá errado. Enfim, tipo, sem querer entrar na discussão política da coisa, mas não é uma propaganda anticomunista o livro dele. É uma propaganda praticamente anti o que aconteceu na União Soviética. Sim, né? Antitotalitarista. E aí, inclusive, que é bem interessante, no 1984, a Revolução dos Bichos também, mas a Revolução dos Bichos, como ela é muito alegórica da União Soviética, acaba que não tem como a gente falar que não era uma crítica da União Soviética. Mas o 1984, a crítica que existe lá, é uma coisa que a gente consegue adaptar aquilo a qualquer regime totalitário que existe no mundo, independente da vertente ideológica que seguir. Então, tipo assim, ele é um escritor antitotalitário antes de tudo. Deste background todo foi que surge um livro tipo esse. Então, se você ver alguém na internet ou em algum outro lugar que não seja a internet usando George Orwell para fazer propaganda anticomunista, como alguns humoristas no Brasil fazem, que como certos humoristas, não vou entrar em nomes, diga àquela pessoa que ela está errada, que ela tem todo o direito de criticar, mas ela está errada em usar Orwell como propaganda anticomunista, porque ele não era anticomunista, ele era comunista, mas ele era outro tipo de comunista. E eu acho que depois dessa explicação toda do livro, essa discussão toda aqui, eu acho que o que vale principalmente nele é a facilidade de leitura, porque ele é um livro muito simples, né? Sim. A leitura dele flui muito rápido. O Luiz falou que leu em uma semana, eu li isso aqui tipo 2 dias, que eu tava
sentado de bobeira, acabei... E ele tem cerca de 150 páginas, é um livro bem curtinho mesmo, dá pra ler bem rápido. E é bem divertido de ler, ele é bem fácil. Não é aquela coisa que vai pensar, nossa, meu Deus do céu, é uma mega alegoria com a União Soviética, não vou entender porra nenhuma. Não, você vai entender exatamente tudo que vai estar aqui dentro, porque é bem claro. Mesmo se não souber o contexto da União Soviética, você vai entender que ser autoritário, ser um ditador é uma coisa ruim. Eu acho que isso era o principal que o Orwell tava querendo passar aqui. Sim. E você quer falar mais alguma coisa pra finalizar aqui, antes do momento BuzzFeed? Quero falar uma coisa. Quando você for ler Orwell, começa por este livro, não começa por 1984, que você vai ficar muito louco, vai falar, meu Deus. E a Revolução dos Bichos é uma discussão, não é uma discussão, enfim, mas é uma coisa que eu percebi quando eu li os dois livros. O 1984, ele é meio que uma Revolução dos Bichos versão deluxe, uma versão enorme da Revolução dos Bichos, muito mais trabalhada e tudo mais. Já que ele gosta tanto de alegoria, se for fazer uma alegoria com as primeiras obras do comunismo, do socialismo marxista, é como se a Revolução dos Bichos fosse o Manifesto Comunista do Marx e o 1984 fosse o Capital. Então, enfim, não começa com 1984, porque aquilo ali é uma loucura. É mais loucura do que isso, porque tem mais páginas. Eles são, teoricamente, a mesma loucura, porém o 1984 é muito maior. Enfim, quando for ler Orwell, começa por esse aqui, que é a entrada, o prato de entrada, que é muito mais tranquilo e tudo mais. Depois vai pro 1984 e deixa acontecer, naturalmente. E antes de finalizar esse vídeo, eu queria fazer um momento BuzzFeed aqui no canal. Primeiro momento BuzzFeed. E a pergunta de hoje do BuzzFeed é: qual o animal de Revolução dos Bichos você seria? Meu Deus, um teste do BuzzFeed, deixa eu pensar, calma, muita pressão. Olha, então tá, já vamos entrar na coisa toda. No contexto da Revolução dos Bichos ali, daquela coisa toda acontecendo, eu, obviamente, me identificar com alguma da galerinha do mal ali. Você ia ser um porco. Eu ia ser um porco, porque se eu ficasse do outro lado ia ser meio sem graça, porque a coisa acontece ali no meio dos porcos. E eu acho que eu ia ser o Garganta, porque ele é a sementinha da discórdia, é ele que sai pela fazenda falando, olha, galera, coisas acontecem e são coisas boas, porque nós estamos trabalhando por você. Então acho que eu seria o Garganta, porque ele é uma pessoa terrível, não é uma pessoa, ele é um porco. E se fosse na sua vida real, você, personalidade sua, quem você seria? Meu Deus, quem eu seria? Eu não seria o Sansão jamais, porque o Sansão é uma pessoa que gosta de trabalhar, é uma pessoa forte, então não tem nada a ver comigo. Talvez eu seria a cachorrinha lá, ver as coisas dando errado, mas não seria muito ela não, porque não tem muita curiosidade que ela tem, mas eu seria a que percebe a coisa dando errado e fala, galera, isso tá meio errado, vocês fiquem espertos. Não, tá tudo de boa, as ovelhas, de boa. Mas... Como é que é a imitação de ovelha? Tá de boa. E aí, tipo assim, e as ovelhas, não, tá ok. E a cachorrinha lá de gente, tá errado, isso tá errado, isso não tá de boa. Acho que eu seria ela nessa de apontar, ó, gente, stop. Que é uma coisa que eu ando fazendo muito nesse Brasil, inclusive, ultimamente. Tô cansado. Acabou. Bom, eu acho que eu vou falar também. Quero participar do teste BuzzFeed. Fale. Quem seria você? Eu seria, acho que uma mistura entre o burro, que o burro é o personagem que fica lá rondando, ele sabe que tá dando merda, sabe que a situação não tá boa, sabe que tá acontecendo alguma coisa ruim, mas ele fala, olha, vai passar, vocês vão passar, essa merda, vai morrer esses porcos tudo. É o deboísmo. Esse porco tudo vai morrer, vai voltar tudo como era antes, vai ficar tranquilo, vai todo mundo ficar na merda igual. Então eu acho que seria um misto do burro com um misto daqueles porcos que morrem logo no início dos cachorros, aqueles que contestam o Napoleão. Sim. Porque eu sou uma boca grande, eu ia acabar falando alguma coisa que ia acabar me matando. Eu tendo muito a morrer no início, então eu tenho medo, por exemplo, cair uma ditadura. O que eu faria? Eu ficaria ou embaixo da cama ou eu morreria. Então essas minhas duas opções. Revolucionário não, você seria um contra-revolucionário. Ou alguém que ia ficar embaixo da cama, de boa. Ou alguém que ia ficar debaixo da cama? Debaixo da cama, esperando acabar. Por que não em cima da cama com a coberta? Ah não, porque em cima da cama alguém acha. Debaixo da cama dá pra esconder. Depende, se fizer de travesseiro, a pessoa vai achar que tem um travesseiro debaixo ali. Não, mas enfim, eu acho que eu ficaria entre o burro e ficaria entre esse porquinho que morre no início. Esses porquinhos, a galinha também, tem as galinhas que morrem no início. Sim, as galinhas são ótimas no livro, na parte que eles confiscam os ovos delas e elas falam, não, meus ovos não. Aí morre tudo. Morrem todas, mas elas foram... Eu acho que seria tipo um misto desse porco com essa galinha que morre no início com o burro. Enfim, a discussão foi boa, mas faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito. Eu queria agradecer a presença de Luiz Felipe Nunes, meu amiguinho aqui. Vai ter pelo menos mais 1 ou 2 vídeos com ele aqui no canal logo em sequência. A gente vai gravar aqui agora também, aproveitar a presença ilustre dele. E eu quero trazer mais amigos meus pra gravar vídeos aqui no canal.
canal. Então aguardem que Nepotismo. Nepotismo é diferente, mas é um tipo de nepotismo. É porque é amigo, é irmãozinho. A gente somos pode irmãos chamar. sem sangue, somos vampiros. Irmãos sem sangue. Não, mas é isso, espero que vocês tenham gostado da discussão. Foi um episódio mais longo que o normal, porque o livro merece essa discussão mais longa e tem convidado, então é bem mais legal discutir com mais calma. Eu deixei ele falar bastante, porque ele adora falar e eu queria ouvir a opinião dele sobre o livro. Então, faz aquela coisa de sempre, curte, compartilha, mostra pros amiguinhos e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau.